Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, boa noite. Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. E por falar em qualidade de vida, você tem desenvolvido hábitos para prevenir doenças que afetam o coração, inclusive o infarto do miocárdio? Sobre essas e outras questões, eu converso daqui a pouquinho com o médico cardiologista Carlos Alberto de Castro. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com o Mídia e Saúde na TV e com o nosso convidado de hoje, o médico cardiologista Carlos Alberto de Castro, com quem nós vamos conversar sobre diversas questões importantes sobre o infarto, formas de prevenir, causas, tratamentos, enfim, uma série de informações que com certeza vai ajudar todos nós. Dr. Carlos, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. É sempre um prazer falar com você e muito importante para todos nós. Obrigado pelo convite, boa noite, obrigado, boa noite para todo mundo que está na plateia e nos ouvindo. É um prazer colaborar com a população, né? A doença cardiovascular é uma doença muito frequente, calcula-se hoje em dia que 30% das pessoas possam morrer desse tipo de doença, e quanto mais informação a população tiver, maior a chance dele se prevenir. Com certeza, e esse é o nosso papel, de fazer essa interlocução. E por falar nisso, doutor, até pegando no teu pé um pouquinho, né, que você vive sempre na correria, pelo que eu percebi, você saiu do consultório e veio direto para cá? Direto, exatamente. Eu estava trabalhando até agora há pouco e já vim direto para cá. Certo, ou seja, o médico também passa por estresse, por correria, aquela recomendação de vocês sempre, olha, mantenha um controle emocional, tenta tirar o pé do acelerador, como é que é? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu falo, ou não é bem isso com você? Olha, no meu caso eu posso dizer, faço o que eu digo e faço o que eu faço, por quê? Apesar de trabalhar bastante, é uma necessidade, claro. Eu pratico esporte, eu tenho outras atividades, eu tenho outras atividades de lazer, e uma coisa que eu sempre consegui foi, meus problemas de trabalho eu não levo para dentro de casa, e problemas dentro de casa eu não levo para o trabalho, entendeu? Então isso é uma coisa que, assim, o excesso de trabalho, eu tenho trabalhado bastante, não me abate emocionalmente. Ou seja, você trabalha bastante, mas você tem as formas de amenizar isso aí. Exatamente. É isso que você comentou de não levar os problemas para casa. É uma característica inerente a você ou a vida te ensinou a desenvolver isso aí? Como que você analisa? Eu acho que já deve ser característica própria já minha, entendeu? Porque sempre foi assim. Mesmo quando eu era mais jovem, se eu tenho pacientes passando mal, eu não fico fora daquele momento que eu estou atendendo o paciente, assim, irritado, nervoso, não vou numa festa porque eu tenho algum outro problema, não faço isso porque no trabalho aconteceu alguma coisa. Nas outras situações do dia a dia, de família, de vida pessoal também, eu não levo para dentro do meu trabalho. Nenhum paciente pode chegar lá e, é claro, às vezes você está cansado, mas nunca vou atender mal um paciente porque eu estou com algum outro tipo de problema qualquer que seja. Com certeza. Doutor Carlos, nós já conversamos bastante, tanto em nível de entrevistas, como particularmente também, e uma das coisas que você sempre frisou, e é algo que eu julgo de fundamental importância para a saúde num contexto geral, é o equilíbrio emocional. Inclusive eu leio muito, eu gosto muito do estoicismo, os filósofos lá da antiga Grécia, né, e eles pregam muito o equilíbrio entre a razão e a emoção. Agora entrando propriamente na tua área, como cardiologista, considerando que o estresse, a ansiedade, esse sistema frenético que nós vivemos, que acaba muitas vezes afetando o coração, qual seria a tua recomendação, as suas recomendações para as pessoas nesse aspecto? Porque nós temos um sistema, nós temos as demandas do dia a dia. O que você, como cardiologista, diria para as pessoas para conseguir, digamos, amenizar
essa situação que interfere no coração? Bom, conforme você falou, vou usar o mesmo termo, as demandas do dia a dia. A sociedade atualmente vive assim uma época de muita confusão, né? Ninguém sabe ao certo o que deve ser feito, como deve ser feito, as dificuldades financeiras e econômicas que o país passa, que todo mundo passa no dia a dia, essa própria confusão do que você deve fazer e como você deve se portar em relação a todas as situações do seu dia a dia. É muito comum você introjetar isso em você e você ficar preocupado com uma coisa que não te diz respeito, mas como você é bombardeado por informações contraditórias, um exemplo que está muito em voga hoje, vacina faz bem, vacina faz mal, você começa a ficar angustiado. Você começa a sofrer com isso, porque, usando esse exemplo da vacina, ele ouve dizer que vacina é perigoso e ele ouve dizer que vacina faz bem. Ele não consegue decidir o que ele quer. E ele acaba absorvendo. Ele fica em dúvida se toma ou se não toma. Isso aí vai gerando uma tensão. Estou dizendo, citando um exemplo que Claro. é muito comum que a gente vê isso no consultório hoje, no dia a dia, essa questão. Ele vai ficando angustiado, porque ele não tomou a vacina, porque ele tem medo que disseram que faz mal, e ao mesmo tempo ele gostaria de não pegar a doença. Entendeu? E nessa angústia, na realidade, ele tem uma coisa a fazer, ele tem que se prevenir. Sim, sim. Se ele vai tomar a vacina, tome de consciência tranquila que a vacina vai te ajudar. Se ele não vai tomar a vacina, ele toma aqueles outros cuidados. Mantenha as mãos limpas, tenha hábitos saudáveis, deixe a casa ventilada para diminuir o risco de pegar alguma doença. O importante é ficar em paz, né? Mas aí a pessoa tem dificuldade em fazer uma coisa ou outra, entendeu? Isso gera um conflito. Gera um conflito. E aí é a mesma coisa em todas as situações do dia a dia. Certo. Doutor, agora entrando no tema que nós estabelecemos hoje, que é a questão do infarto. Eu queria que você falasse para os nossos amigos que estão nos assistindo, o que é infarto? Porque a gente ouve falar, é uma doença, quando se fala em infarto, aliás, todas as doenças, elas preocupam e são incômodas, evidentemente, mas tem algumas que já causam um certo pânico. O infarto, por exemplo, falou de infarto, as pessoas estremecem. Porém, muitas pessoas nem sabem o que é. Então, eu queria que você detalhasse o que exatamente é o infarto. O infarto é uma complicação da chamada doença aterosclerótica, que é aquela formação de placas de gordura e calcificação nas artérias. Quando ele acontece no coração, se diz que é um infarto. O mesmo evento, a formação de uma placa no cérebro, vai ser dito que é um acidente vascular cerebral. A doença é a mesma. A formação de placas ela é no corpo todo, não é só no coração ou só na cabeça. Pode acontecer nas pernas, nos órgãos internos. Então, essa doença aterosclerótica ela é muito comum na sociedade, na população. E aí tem uma série de coisas que acontecem. No caso do infarto especificamente, já que nós estamos falando de cardiologia, o infarto é a oclusão de uma das artérias coronarianas, que são as artérias que nutrem o músculo do coração, que chama miocárdio. Seria uma espécie de uma interrupção da passagem do sangue? É mais ou menos isso? Exatamente. É isso? No caso do infarto, uma das artérias, ela entope completamente. E você, para imaginar uma artéria, você imagina assim, a tubulação de hidráulica de uma casa. Se você entope um cano, todas as torneiras dependentes daquele cano não vai chegar água lá na frente. No caso do coração, quando entope uma artéria, todas as células que recebem irrigação sanguínea dessa artéria, elas vão morrer, essas células cardíacas. A não ser que você faça um tratamento de emergência, um cateterismo para tentar desentupir aquele local. Isso que você falou, doutor, significa que não há o escoamento adequado do sangue? Não tem a chegada adequada. A chegada adequada. O escoamento seriam pelas veias, mas o infarto é o entupimento de uma artéria. A artéria que leva o sangue para vasos capilares microscópicos, onde é feita a nutrição do tecido. Então existe um entupimento da artéria e não permite que o sangue chegue ao coração, seria isso? Para o músculo do coração. Para o músculo do coração. Porque imagine o seguinte, para você ter uma ideia, imagine uma árvore. Uma árvore tem um tronco principal, esse tronco vai ramificando em galhos cada vez menores, até que cada folha tem um talo. A troca de nutrientes no tecido é feita na microcirculação. Mas o que leva o sangue para a microcirculação, para a troca de nutrientes e a retirada de toxinas do músculo do coração, são os vasos calibrosos. Então, quando você entope um vaso calibroso, toda uma área de musculatura, se você não fizer nada, ela vai morrer.
E depois que essas células morrerem, vai surgir uma cicatriz no local e aquela região do coração perde capacidade de contração. Entendi. Agora, entopem essas artérias. De que forma que se entope, doutor? Você falou de placas aí. O que seriam essas placas? A placa é uma deposição na parede da artéria que ocorre através de um processo muito lento de vários anos por duas características principais. A primeira característica é a herança genética. Existem famílias que existem vários casos de infarto, de AVC naquela família. Então, geneticamente, é uma família, uma pessoa que é predisposta a ter placas e tem também o estilo de vida. Hoje em dia, a vida, como ela é muito corrida e muito prazerosa, nós temos 1001 recursos para judiar da prazer. saúde, para obter prazer somente. Então, uma vida inadequada pode levar também à formação de placas. E quando você junta as duas coisas, herança genética e uma vida inadequada, a doença se torna mais grave e mais precoce. Tá, especificando melhor essa questão. Uma vida inadequada, exatamente o que, se referindo a essa formação de placa? O que seria essa vida inadequada? É o típico homem moderno, você entendeu? É uma pessoa estressada, sedentária, acima do peso, come mais do que deve, com frequência bebe mais do que deve, uma boa porção fuma, com essa associação de coisas ruins para a saúde. No correr da vida, ele desenvolve hipertensão, desenvolve diabetes, e essa associação de vários fatores de risco aumenta a probabilidade de um infarto ou um derrame. A gordura é um fator que pode levar a essa formação dessas Gordura placas? corporal? A gordura corporal? Ah, sim, com certeza. Porque a gordura é um predisponente para hipertensão e diabetes. Hipertensão e diabetes são estimulantes da formação de placa. Entendeu? Eu sempre digo para os meus pacientes, todo mamífero precisa de gordura no corpo, porque um animal na natureza tem um inverno pela frente, que ou é frio ou é seco, um período de escassez. Como é que a natureza fez para o mamífero sobreviver na época de dificuldade? Criou tecido adiposo. Um reservatório? Um reservatório. O que é o tecido adiposo? Toda a sobra de calorias ingerida na época de fartura é convertida em gordura, para, na época de falta de comida, ele ter de onde tirar energia. O mamífero precisa de energia suprir a necessidade para manter a temperatura corporal. Entendi. Os répteis e os anfíbios, quando esfria, eles se enfiam no buraco embaixo da terra, fica lá 30 dias paradinho esperando esquentar. Eles baixam o metabolismo e não consomem energia. O mamífero é diferente, tá? O grande problema é que o mamífero, o homem, ele acabou com o inverno. Nós temos boas casas, boas roupas, comida à disposição. E se você não tiver nada na geladeira, na despensa, no freezer, tem o iFood. Você pega a comida prontinha. Sem nenhum gasto energético, você tem comida na mão. Doutor, já que você falou de iFood, me veio à mente aqui o iFood também, né? Um X-salada, um X-bacon. E aquela gordurinha da carne, uma picanha, de uma costela, de uma bisteca. Esse tipo de alimento, ele pode gerar entupimento? Se essa pessoa recorrer de uma forma frequente à ingestão desse produto, pode contribuir ou gerar o entupimento das artérias e, consequentemente, o infarto? A conta, no caso, é complexa. O organismo ele precisa de nutrição. Ele precisa de gordura, precisa de vitaminas, sais minerais, proteína, carboidrato, uma série de nutrientes para manter a saúde. O grande X da questão é qual a quantidade que deve ser dada. Entendeu? Então, se você come lá uma gordurinha de uma carne, mas a sua dieta não tem muitas outras gorduras, você mantém o seu peso adequado, faz atividade física, tem uma boa massa muscular, massa magra, tem baixa massa gorda, não é aquela gordura daquela carne que vai ser danosa, porque o corpo precisa de gordura. E você está dando a cota de gordura adequada. Agora, de modo geral, hoje, isso aí a imprensa já falou, a ciência já divulgou, no Brasil, em torno de 70% da população adulta acima de 20, 30 anos tem sobrepeso ou obesidade, 70%. Ou seja, 7 em cada 10 brasileiros estão acima do peso. Estar acima do peso significa que o seu corpo tem mais gordura do que deveria. Então, qualquer tipo de gordura que você ingira, tanto faz de um alimento considerado saudável quanto de um lanche, não vai ser adequado para a sua saúde. Ele vai gerar um impacto biológico porque você já está acima do peso.
Se você mantém o peso normal e você um belo dia fala assim, vou comer um lanche, mas você come aquele lanche, mas você não janta, não come uma outra comida. Você conseguiu manter o seu peso normal, a sua ingesta calórica, nutricional foi mais ou menos adequada. Agora, normalmente a gente come um lanche como extra, entendeu? Entendi. No primeiro momento, e Hum. assim de uma forma leiga, quando se fala em infarto, o que vem à mente são pessoas gordas, pessoas obesas. Isso procede ou pode acometer também o infarto, pode acometer uma pessoa magra ou um falso magro, por exemplo? Pode. A gente pensa em pessoas obesas porque 70% da população está acima do peso, entendeu? Antigamente eles infartavam e eles não tinham sobrepeso. Por quê? O cigarro era mais comum na população do que é hoje. O número de fumantes é maior porque a população cresceu. Mas proporcionalmente hoje se fuma muito menos do que 50, 60 anos atrás. Eles tinham um peso normal, eram trabalhadores braçais na agricultura, mas praticamente 50, 70, 80% dos homens fumavam. Porque o conceito na época lá, muito comum, você quando criança ouviu isso, que homem tem que fumar. Não é verdade? Isso aí Com certeza. era o que se passava. Entre outros conceitos equivocados, né, doutor? Era o que se Entre outros, passava, né? Hoje eu vi uma foto numa rede social de 1948, segundo o colega falou, que era um boneco fantasiado de cigarro, como se fosse um cigarro, distribuindo cigarro no hospital para os pacientes, para fazer propaganda da indústria do tabaco, lá na época, 1940. Eu não sei se a foto é no Brasil ou se é nos Estados Unidos, tá? Mas naquela época o tabagismo era incentivado. Hoje o tabagismo é combatido pela ciência, pela medicina, porque já se sabe a quantidade de malefícios associados ao tabagismo. E tinha uma conotação de elegância, de charme, para Isso. muitas pessoas ainda hoje, como estar com uma latinha de cerveja ou uma garrafa, como se fosse algo elegante, que chamasse atenção, né? Isso, exatamente. Talvez no passado fosse mais essa questão do cigarro, mas realmente era bem isso, né? Exato. Aí, quando se comprovou o malefício do cigarro, a sociedade, a legislação começou a correr contra. E a indústria sempre procura subterfúgios. É proibido fumar em público, mas não é proibido você pegar um garrafão de narguilé e ficar na meia dúzia usando o mesmo tabaco. São formas diferentes da indústria continuar mantendo. verdade. Agora apareceu essa tranqueira do vape que está todo mundo usando, Então, que também tem prejuízo à saúde, né? Diz que é proibido, que não pode trazer, que é contrabando, mas qualquer lugar que você vê é uma porção de pessoas, principalmente jovens, com aquilo ali na boca. com E eles certeza. estão prejudicando a saúde. É aquilo que eu te falei em relação à comida gorda. O corpo precisa ser nutrido. É diferente de comer. A gente come o que é gostoso, mas nutrição é um caminho diferente. Infelizmente, né, doutor, isso aí é muito visível. Muitas pessoas encontram formas nocivas de prazer. Existem tantas formas de prazer saudáveis, né? Mas infelizmente a gente vê assim uma distorção muito grande na busca aí do prazer, da alegria, da suposta felicidade, que às vezes a pessoa acaba se entorpecendo com coisas que coisas que vão ter com certeza um dano lá, né? Impacto, né? Mas eu diria que não é assim. Isso é mais ou menos comportamento emocional humano. Nós somos animais sociais, vamos dizer assim. Então, a boca humana é uma fonte de prazer. Por isso que a gente come, bebe ou fuma. Porque emocionalmente, quando a gente está muito ansioso, uma recompensa. A gente tem aquela assim, ativação do prazer oral, como se ele fosse resolver as outras coisas. Ele não resolve. Entendeu? Os animais, a boca de um animal é um órgão físico. Ele usa a boca para se defender ou atacar ou para comer. A boca humana é emocional. A gente pode elogiar com a boca, a gente pode agredir com a boca, a gente pode estar assim, completamente satisfeito, mas vou comer um docinho porque é gostoso. Ninguém fala assim, vou comer um doce porque é saudável. Uma mãe, né, na cozinha da sua casa, ela nunca pensa assim, eu vou fazer uma comida nutritiva para minha família. Ela pensa, eu vou fazer uma comida gostosa. E faz em grande quantidade. E aí de quem não comer a comida da mãe gostosa em grande quantidade, porque ela vai sentir como se fosse uma agressão emocional. Puxa, eu fiz a comida e ele comeu pouquinho. Comeu pouco. E ele comeu pouquinho pensando na saúde. Não gostou da comida. Não, é exato.
Mas na interpretação dela, comeu pouco porque não gostou. Porque não gostou do que eu fiz. Eu fiz com carinho, né? Ninguém fala assim, eu fiz uma comida balanceada para você, eu fiz com todo o meu carinho, você comeu só esse pouquinho, não vai comer mais nada. Qual pai ou mãe que nunca falou para o filho, quando criança, só vai levantar da mesa quando rapar o prato? Você já talvez tenha dito isso para os seus filhos, eu acho que eu já fiz, filho eu tenho um monte, eu acho que pelos 4 eu passei. Um deles, quando criança, não comia de jeito nenhum, era ruim da comida para ele, mas eu aceitava, eu entendi. A hora que a fome bater, ele vai comer. Hoje... Doutor, você falou que o infarto ele é provocado por um conjunto de fatores. Mas, por exemplo, uma dos transtornos que a gente mais ouve atualmente em todas as áreas é a questão do estresse. O estresse isoladamente, ele pode gerar um infarto? Por exemplo, a pessoa teve uma emoção, um impacto, muito, seja positivamente ou negativamente. Ele isoladamente pode gerar um infarto? Pode. Existe uma doença vascular cardíaca que é chamada síndrome de Takotsubo. Takotsubo é um equipamento de pesca japonês e o coração, na crise aguda, ele fica com aspecto, durante um cateterismo, muito parecido com essa cesto de pesca que eles têm lá no Japão. Essa síndrome, que é reversível, ela provoca um quadro muito semelhante ao infarto, com sintomas parecidos, com dor no peito, com tudo. Só que quando você leva o paciente para fazer um cateterismo, as artérias são normais. E o coração tem um aspecto assim característico, só uma parte dele contrai, outra parte está paralisada. E hoje já se sabe que esse quadro é desencadeado por um estresse emocional muito grande. Doença na família, a morte de alguém, alguma coisa muito estressante, leva num quadro de liberação de adrenalina tão intenso que acontece essa síndrome. Um problema grave financeiro. Qualquer coisa que gere o estresse a partir de um certo nível. E assim, não é, apesar de ser frequente, ao mesmo tempo não é muito frequente. Só que tem um risco potencial durante a fase aguda. Mas aí, nesse caso, do infarto provocado por um estresse e o infarto provocado pela questão lá do entupimento das artérias, o mecanismo é diferente? Por exemplo, o cara sofreu uma forte emoção e teve ali impacto e infartou. Nessa síndrome específica, você não tem a doença vascular, você não tem a placa. A artéria é limpa e é mais frequente em mulheres do que em homens esse quadro, tá? No infarto tradicional tem a placa. Onde é que o estresse entra como contribuinte? A pessoa estressada, por qualquer motivo que seja, muito mais facilmente ele vai ter uma vida irregular. Ele vai tentar compensar o estresse com comida, bebida ou cigarro. Entendeu? O estresse aumenta a liberação de adrenalina. A adrenalina é vasoconstritora, leva a alterações, a doença da parede do vaso, microscópica, que vão progredindo através dos meses e dos anos na formação da placa. Entendi. Então, o estresse pode levar a um quadro desse, que é um quadro isolado, tá? E pode levar à formação de placas, que é o mais comum. A personalidade, entre aspas, do estressado é mais comum que ele tenha doença vascular do que o cara que tem uma personalidade mais calma, mais tranquila. Entendi. Ou seja, o estressado é mais propenso a ter um infarto. Mais propenso tem mais úlcera, tem mais pressão alta, entendeu? Então vale a pena buscar o equilíbrio e o controle emocional, né? Exatamente. Doutor, tem bastante coisa pra gente conversar e por isso mesmo que eu te convidei para participar desse programa inteiro, tá? Mas no próximo bloco eu queria começar falando de pessoas jovens supostamente saudáveis ou aparentemente saudáveis, que de repente dão um infarto, muitas vezes até fulminante. E a outra questão que eu queria que você comentasse também é sobre esses medicamentos para disfunção erétil, inclusive muitos jovens recorrendo. Eu queria que você falasse dessas duas questões, tá? Certo. Mas vou te convidar para a gente tomar uma aguinha, que é bastante saudável, hidrata, né? E na sequência a gente dá continuidade. Perfeito. Pode ser? Continuaremos daqui a Tá pouco. joia? Tá, obrigado. Pessoal, vamos fazer uma breve pausa aqui nos nossos comerciais e na sequência a continuidade desse assunto. Muitas coisas para conversar aqui com o Dr. Carlos Alberto, inclusive as formas de prevenção e os tratamentos também que existem aí para esse problema tão grave que é o infarto. Tá bom? Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler, color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná.
Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. Programa Mídia e Saúde na TV. Já de volta aqui, pessoal, com o Mídia e Saúde na TV, para o nosso segundo bloco, tá? E agora vamos dar continuidade com o Dr. Carlos Alberto Castro e muitas informações importantes para prevenção, principalmente desse problema aí que é o infarto. Eu tinha comentado, já antecipado, né, doutor, a questão de pessoas jovens, porque é outra associação que se faz também, infarto a pessoas de idade, mas a gente vê no dia a dia pessoas jovens infartando, inclusive o ano passado teve aquele cantor, né, o João Carreiro, 40 anos ou 42 anos, morreu. Aqui recentemente em Uniflor, o Juliano César infartou no palco e foi fulminante. Geralmente as causas de uma pessoa idosa são as mesmas que levam ao infarto de uma pessoa jovem, doutor? São as mesmas, a formação de placa. Como eu falei naquele primeiro bloco, a herança genética para a doença ela é assim, individual. Cada um tem a sua família. Mas quem tem uma herança genética de predisposição para a formação de placas, ele já desde criança ele tem alteração. É comum crianças com colesterol muito alto. Ninguém vê uma criança de 6, 8, 10, 12 anos e imagina que aquela criança possa ter um colesterol alto. Aí ela entra na vida moderna hoje, que nós vivemos. Esse rapaz de 40 anos. Se ele tem 40 anos agora, em 2020, ele nasceu em 1980. Ele já foi da geração videogame, que já não brincava mais na rua o dia inteiro, ficava mais parado, não fazia menos exercício. Com muita frequência, as crianças estão engordando a partir dos 8, 10, 12, 15 anos. Então, você pega uma pessoa de 40 anos, que às vezes ele é sedentário desde os 15. São 25 anos de sedentarismo. 25 anos de tabagismo, 25 anos de estresse dessa correria. E se ele tem uma herança genética propensa com facilidade para a doença, não é surpresa quando ele infarta aos 40. Você citou aí o colesterol. Tem pessoas magras, você já acompanhou, eu sei de pessoas magras que têm o colesterol elevado. Por si só, o excesso de colesterol, a elevação do colesterol, pode gerar essas placas e, consequentemente, contribuir para o infarto? Pode. O colesterol elevado, a partir de um certo nível, ele é um fator de risco. Agora, entra aí a genética. Tem pessoas que têm colesterol um pouco mais alto do que deveriam, mas como ele tem uma genética de baixa evolução de doença vascular, mesmo aquele colesterol não é tão danoso, mas a grande maioria paga o preço de ter colesterol alto. A grande dificuldade é o comportamento social. Quando você está dentro de uma determinada cultura, o que todo mundo faz é o certo. Se você fizer diferente da cultura, você é visto meio estranho. Se você, cara, é esquisito. Entendeu? Diferente do modelo, dos estereótipos, né? Por minha opção por gostar de praticar esporte, todo mundo que é meu amigo sabe que eu não gosto de comer muito. Não gosto de comer muito por quê? Porque se eu comer muito, eu vou engordar. Meu colesterol é alto, a genética da minha família é de formar placa, já tem as minhas perdidas aqui. Mas eu gosto de praticar esporte, eu gosto de jogar meu futebol com os amigos. Eu já cheguei a pesar 80 quilos, hoje eu peso 72. Perto dos 40 anos, eu falei assim, não quero essa vida para mim. Entendeu? Reduzi minha comida e isso não me cobra um preço. Eu não fico magoado, triste, puxa, eu não posso comer. Eu não quero comer porque eu sei é questão de consciência, né? Você sabe o bem que vai fazer. Mas o meu trabalho me mostra isso. Claro. Eu já cansei de ver amigos sentando na minha frente e a gente conversando sobre o peso ano após ano. O cara foi adoecendo, ficando hipertenso, diabético, um monte de coisa. Eu falei, não é isso que eu quero para mim. Eu comecei a perceber que eu fazia igual a todo mundo. Eu estava dentro da cultura. Ia domingo na casa da minha mãe, o que eu comia de maionese de macarrão, você não tem noção. Ô, doutor, o infarto, ele apresenta sinais? A pessoa está prestes a ter um infarto. Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Às vezes, 50% das vezes, a primeira manifestação é o infarto.
Por isso que é importante uma avaliação periódica, para você tentar descobrir se aquele indivíduo está prestes a ter um infarto. Entendi. Esses dias, até num grupo de debate médico aqui, de médicos da cidade, tinha aquela questão: qual é o melhor exame para você trilhar esses pacientes? Um dos colegas defendia que tinha que ser um exame um pouco mais caro. Aí você entra naquele negócio do custo do exame. Mas, ao mesmo tempo, existe o argumento: se você usa um exame mais caro, que você detecta a doença no começo, você vai gastar menos do que depois que ele já está bem doente. Porque lá na frente, para tratar o cara, vai ser mais caro. É um argumento viável. Mas o custo inicial fica mais caro, porque você gastou mais de início para você triar. Mas o que importa é o seguinte: não adianta você fazer exame nenhum se você não convencer o paciente depois que você tem um exame na mão, que ele precisa mudar a vida dele. E essa é a grande pedra no sapato. E eu não tenho o direito de ir na casa de um paciente meu, abrir a despensa e jogar o que está lá dentro, que ele não deveria consumir fora. Nem a família dele, se você for pensar do ponto de vista filosófico, nem a esposa, nem o marido tem o direito de exigir que o outro leve uma determinada vida, se para ele não faz diferença. Então, sempre que eu atendo um paciente, eu falo isso: olha, você não tem uma boa estatística de saúde. Daqui a 30 anos, você vai ter 65, você pode ter problemas sérios. Se para você tá bom, você prefere curtir a vida agora, ninguém tem que dar palpite. Mas lá na frente você não pode... Tem que saber do resultado, da consequência. Exato, mas eu falo assim: a partir de hoje, lá na frente você não vai poder botar a culpa em ninguém. Doutor Castro, você falou, e os médicos é unânime em recomendar os exercícios físicos como forma de prevenir muitas doenças e, consequentemente, ter uma vida saudável. Só que tem uma questão aí que eu queria ver contigo. O exercício praticado sem uma orientação, independente da idade, ele pode expor a pessoa a risco? Porque eu sei de casos de pessoas que estavam na academia, jogadores que tiveram um infarto fulminante morreram, outros foram praticar exercício numa esteira, coincidentemente foi no médico e descobriu que estava com as artérias entupidas, teve que se submeter àquela cirurgia grande de safena, tal. A minha pergunta é essa: é importante uma avaliação prévia antes de qualquer tipo de exercício? Muito, muito importante, porque você vai tentar localizar o indivíduo de risco para ter algum problema. Entendeu? Uma pessoa que ficou sedentária durante muitos anos, ele não deve começar uma atividade física de maior intensidade assim do nada. Por quê? Porque ele já pode ter desenvolvido alguma coisa. Ele já pode ter uma placa mais importante que ele não sabe que tem. E aí ele vai ter problema realmente na hora do esforço mais intenso. Quando você aumenta a demanda do coração, ele não poderia fazer exercício, o risco de algum evento agudo, até mesmo a morte durante o exercício, acontece. E é comum, a gente ouve isso. Existem muitos fatores ligados a um quadro súbito. Mas a doença vascular, o infarto, nunca é uma doença súbita. Existe uma exceção: é quando você forma um trombo, o sangue coagula dentro de um vaso que não tem placa nenhuma. Não é muito frequente, mas acontece. É o infarto sem doença vascular. Forma uma rolha de coágulo que entope uma artéria. Igual como quem tem placa. Ele vai ter a perda da musculatura, tudo igual. Só que ele não tem a placa. Mas isso é raro. Um caso em 1000, vamos dizer assim. Tá? A grande maioria tem a placa em formação durante anos, ele não toma providência nenhuma, porque ele não consegue entender que essa placa vai crescer, porque ele não está levando uma vida regular. A hora que ele tem um acidente vascular, é súbito, porque nunca imaginei que fosse acontecer comigo. Mas ele tinha informação, provavelmente, de que ele deveria ter uma dieta melhor, não deveria ter fumado, deveria ter feito exercício com regularidade.